Extinção Geek na área, chegando. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje nós vamos fazer uma análise da série que passou no HBO Max, a série que fez muito sucesso aí recentemente, chamada Chespirito, Sem Querer Querendo, que conta a história do nosso querido Roberto Bolanhos, o Chespirito, que fez os personagens famosos aqui no nosso país, no Brasil, chamado Chaves, chamado Chapolin. Foi muito bom rever a série, rever essa nostalgia legal que passa para os nossos corações, a série do Chaves e do Chapolin. E nós vamos analisar juntos aqui no nosso canal Extinção Geek. A gente já volta, hein? Segura! Muito bom! Bom, a série ela tem uma abordagem muito interessante da série do Chaves e do Chapolin, tem vários personagens que nós nos identificamos, gostamos bastante. O foco dessa série é no Chespirito, é no Roberto Bolanhos. Então a gente vai perceber, e eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, que o foco realmente é em cima dele, os personagens que ele criou, apesar de falar um pouquinho dos outros, mas especificamente da vida dele. E já começa pelo nome, interessante que o nome Chespirito, eu não sabia, até porque o nome Chespirito, ele não era muito forte aqui no Brasil, ele era conhecido, mas o nome Chaves e Chapolin vinha na frente, e a gente sabia que o Chaves e Chapolin era do Roberto Bolanhos, né, ele que fazia. Eu não lembro muito de pequeno de ouvir o nome Chespirito, só algumas memórias, mas lá no México ele era conhecido muito forte como Chespirito, né, o nome dos programas dele vinha como Chespirito, e no nome Chespirito é um diminutivo do nome de Shakespeare, como quando o Bolanhos começou a escrever e ficar famoso, apelidaram ele de ser um Shakespeare engraçado. Então, trouxeram o nome de Shakespeare no mexicano, né, na língua espanhola, trouxeram o nome Shakespeare de uma forma diminutiva e engraçada e colocaram então Chespirito. Interessante, eu não sabia disso, que o nome Chespirito era oriundo de Shakespeare, né? Então, legal ficar sabendo. E quando começa a falar da vida do Roberto, começa lá no início mesmo, desde pequenininho, de tudo que ele passou, as dificuldades que ele teve, de ter uma vida praticamente sem o pai, a mãe dele que criou, ele e os irmãos, né? Muito interessante ver isso. E aí ele conheceu já, jovenzinho ainda, a sua primeira esposa, que é a Graciela Fernandes, a Graciela que é a mãe dos 6 filhos que o Roberto teve, mas também a gente percebeu que os filhos do Roberto serviram de inspiração para os seus personagens. A vida dele era a inspiração para tudo aquilo que ele criava, para tudo aquilo que ele fazia. Isso foi muito legal de ver na série. Ele criava a partir daquilo que ele vivia, as frases, os nomes, né? O próprio Sem Querer Querendo, não contavam com minhas astúcias. Muito legal que a gente vê na série. Muita coisa veio daquilo que ele vivia com os filhos dele, que ele brincava. Isso foi muito legal. Mas o Roberto ele teve muita dificuldade para começar a sua carreira. Ele trabalhava numa fábrica no começo, que era uma indústria, e ele gostava muito de fazer palhaçadas lá, e o trabalho dele mesmo ele não fazia. Ele faltava muito, chegava atrasado, saía mais cedo, até que um dia ele tomou coragem e pediu demissão. Ele falou, não aguento mais, eu quero seguir o meu sonho, eu quero ser humorista, eu quero trabalhar, né, com roteiro, eu gosto de escrever, eu gosto de atuar. E aí ele tomou coragem e foi. A mãe dele chamou ele de louco, maluco, porque largar um emprego desse naquela época era muito complicado. Mas ele foi sempre muito engraçado e ele começou aceitando pequenos cargos de auxiliar de roteirista. Ele fazia pequenas pontas de roteiro e nisso ele começou a se destacar. Os diretores, as emissoras começaram a perceber que ele tinha muito talento. Demorou um pouco, como tudo na vida, né, que nós passamos demora um pouco, mas ele começou a se destacar. Até que a primeira série de sucesso que ele fez, e ali ele já era conhecido como Chespirito, foi uma série que eu não conhecia particularmente, não fez muito sucesso aqui no Brasil, eu nunca tinha ouvido falar nela, mas acredito que algumas pessoas já assistiram, talvez você tenha assistido, que é a série chamada O Cidadão, né? E o Cidadão era baseado num mexicano comum, que trabalhava, que tinha sua família, e o Bolanhos ele bolou esse personagem para que ele se identificasse com as pessoas que pudessem vê-lo, e era do cotidiano normal de uma forma engraçada, né? Ele mesmo acabou protagonizando, foi a partir do Cidadão que ele começou a ser o protagonista daquilo que ele escrevia. Até então ele contratava junto com as emissoras outros pares para poder fazer os personagens, né? E depois do Cidadão, a gente viu que a emissora começou a pressionar ele para que ele criasse algo novo, algo que fosse diferenciado. E aí foi aí que ele começou a ter as ideias
do Chapolin. Legal ver a construção do Chapolin. Ele vem do gafanhoto lá e ele começa a criar, ele escreve, ele desenha o uniforme, né, que ia ser do Chapolin, as anteninhas. Muito interessante. E a mulher dele, a Graciela, que ajudou ele a criar o personagem do Chapolin. Foi muito legal ver isso também. Ela desenhou o escudo do coração dele, foi ela que costurou a primeira roupa do Chapolin que ele usou. A cor antes era azul, ele foi pensado em ser de outra cor, mas depois teve que mudar porque o fundo dos cenários da emissora, onde ele se gravava, eram todos dessa cor e não podia ser. E aí falou, ó, usa qualquer outra cor menos azul. E aí ele colocou vermelho. E aí ficou Chapolin Colorado, né? Ele deu o nome de Chapolin Colorado e foi o primeiro grande sucesso que saiu do México, acabou indo para vários países, principalmente na América Latina, chegando aqui no Brasil também. E foi um grande sucesso, e o Chapolin teve essa mão da esposa dele participando, como eu falei, juntamente com os filhos, né? E a gente vê isso de uma forma muito legal sendo construída na série. E depois foi um grande sucesso, no capítulo 4, se eu não me engano. Parece, então, ele começando a criar o Chaves, né? Sendo um menino que foi abandonado, né? Que não tinha pai, que não tinha mãe. E ele vivia nessa vila que tinha um monte de pessoas, personagens peculiares, interessante, e o Chaves é um reflexo daquilo que ele foi quando era pequeno. Quando ele era pequeno, a mãe dele mandou ele morar com os tios, com parentes distantes, porque a mãe dele não estava conseguindo criá-lo, eles eram muito pobres. E aí, quando ele foi para esse lugar, ele ficava muito sozinho, desprezado. E aí, alguns personagens da série do Chaves são pessoas que viviam com ele na vila, quando ele era pequeno, né? O professor, que acabou sendo o professor Girafales, a mulher que tinha um filho e era viúva, que é a Dona Florinda, um menino que fazia inveja com ele, que era o Kiko, tinha uma menina que gostava dele, que acabou sendo a Chiquinha. Então foi legal ele construir isso e trazer isso, fazendo a série do Chaves com a sua vida. E aí ele foi montando todo o elenco, trazendo as peças, né? E foi aí que ele conheceu e começou a se envolver também com a Florinda Meza, a Dona Florinda, que acabou também entrando na série do Chapolin depois. O Chapolin continuou sendo feito junto com o Chaves, e ela acabou participando, né? E o nome da Dona Florinda é Florinda mesmo, o nome dela é Florinda Meza, né? Acho que é assim que fala, Meza. E a gente sabe que a Florinda acabou sendo um pilar ali pro divórcio que ele teve com a Graciela, mais pro final. Aí ele acabou com o tempo se divorciando da sua primeira esposa, e isso também foi uma coisa que foi contada na série, né? Foi até com detalhes até demais, ficou até um pouco cansativo falando nisso, né? A gente queria saber mais da história, da criação das coisas, enfim. A série focou muito mais no seu protagonista, que é o Roberto Bolanhos, que é o Chespirito, o nome da série é Chespirito, né? E ela deu algumas pontadas dos outros personagens que pra nós são muito importantes, né? Que é o Kiko, a Chiquinha, o Seu Madruga, a própria Dona Florinda, a Bruxa do 71. Falou um pouquinho de cada um, deu uma ênfase talvez maior no Kiko, porque teve aquela briga entre o Kiko e o Roberto, e o Kiko acabou indo fazer um programa dele, e depois acabou que o Seu Madruga, né, o Ramon Valdez, indo junto com ele pra fazer a série. Eles saíram da série do Chaves, antes da série acabar. E aí contou um pouquinho disso, mas foi muito pouco. Eu achei que podia ter dado uma explorada um pouco maior nessa parte, que para nós era muito interessante. Veja, a partir do 5º episódio, eles podiam ter encerrado a série, podiam ter caminhado pro final no 5º episódio, porque foram 8 episódios e o 6º, o 7º e o 8º episódio foi uma barrigada fantástica, assim. Ficou bem chato, ficou bem pesado, porque ficou focando no relacionamento dele com a esposa dele, a briga, ele começando a se interessar pela Florinda Meza, e ficou muito nisso, essa barrigada, e também na disputa dos canais lá do México por ele. Isso pra nós, assim, não era uma coisa muito legal de se ver, né? A gente queria ver mais dos personagens, ver mais das criações. Pra mim faltou um pouco mais dos personagens, né? Que a gente conhece, do Chaves, da Dona Florinda. Mas foi muito legal. A série, de um modo geral, é muito boa, é boa mesmo, muito bem construída. O ator que interpretou o Chespirito, ele é muito bom. Ele fez muito bem o Roberto. Achei que ficou bem caracterizado, os outros personagens também. Eu gosto muito do personagem do Ramon Valdez, né, do Seu Madruga. Achei que faltou um pouquinho dele ali, mas ele foi bem retratado também. Como eu disse, 8 episódios, vocês vão perceber que tem uma barrigada legal ali, vai ser aquela encheção de linguiça no meio, mas recomendo.
Recomendo que vocês assistam. A nostalgia vocês vão sentir logo quando vocês verem a criação, quando aparece o Chapolin, quando aparece o Chaves, é muito legal, ficou muito bom. E no geral, para quem é fã do Chaves e do Chapolin, foi muito legal, vale muito a pena assistir. Extinção Geek recomenda para vocês, assistam. E eu quero que vocês deixem a nota de vocês aqui pra série, se vocês assistiram toda. Se vocês não assistiram, vão lá assistir, depois vem dar a nota aqui. Eu vou deixar minha nota já. Pra mim, a série é nota 8, tá? Eu achei que o roteiro ficou muito esticado, como eu falei. Ficou bem cansativo, poderia ter sido melhor. E tem algumas gafes na gravação, gafes temporais. Enfim, vocês vão perceber um pouco disso na série. Então, pra mim, nota 8. 8 pra mim é uma excelente nota, eu sou bem rigoroso nas notas. Pra mim, dar 10 pra uma série ou pra um filme tem que ser algo maravilhoso mesmo. Então, Chespirito nota 8, muito bom. Parabéns aí pra HBO Max, que trouxe pra nós aí essa alegria. Quem sabe a gente possa ver mais aí da série da vida, uma série da vida do Kiko, do Seu Madruga, ia ser muito legal, tem muita história legal do Seu Madruga. Beleza, pessoal? Estamos começando a colocar mais conteúdos aqui no nosso canal Extinção Geek, conteúdo nerd pra vocês aí, se a gente interagir com games, com séries, com filmes, tudo que a gente conseguir colocar aqui vai ser bem legal. Espero que vocês gostem. Não deixe de se inscrever no nosso canal, comentar, compartilhar. Estaremos trazendo mais conteúdo aqui pra vocês, tá bom? Um abraço pra vocês. Extinção Geek tá indo, mas a gente volta, hein? Abraço, pessoal. Valeu!